Bom dia, como é que vocês estão? Prontos para começar a leitura nova? Hoje nós vamos começar a ler um outro livro do Allan Kardec, Céu e Inferno. Esqueci aqui. A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Vai ser uma leitura com vocês também, uma inédita, né? Eu não li esse livro ainda. E então vamos lá. O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, contendo o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à espiritual, as penas e as recompensas futuras, os anjos e os demônios, as penas eternas, seguidos de numerosos exemplos à situação real da alma durante e após a morte. Eu juro por mim mesmo, disse o Senhor, que não quero a morte do ímpio, mas eu quero que o ímpio se converta e que deixe de seu mau caminho e que viva. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Por Allan Kardec. Vamos ver aqui, o livro contém 300 páginas, então eu acredito que a gente consiga lê-lo talvez em 3 dias, por aí. Ou mais. Vamos ver, né? Capítulo 1, a primeira parte, doutrina. Vou passar um cacauzinho aqui que deu um cortezinho. O futuro e o nada. Número 1. Nós vivemos, pensamos, agimos. Eis o que é positivo. Nós morremos. Isso não é menos certo. Deixando a Terra, para onde vamos? Em que nos tornaremos? Seremos melhores ou piores? Seremos ou não seremos? Nos tornaremos? Ser ou não ser? Tal é a alternativa. É para sempre ou para nunca. É tudo ou nada. Ou viveremos eternamente ou tudo se acabará sem retorno. Vale bem a pena pensar nisso. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar, de ser feliz. Dizei a aquele que sabe que vai morrer, que ele viverá ainda, que sua hora será retardada. Diz-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que nunca fora, e o seu coração vai palpitar de alegria. Mas de que serviriam essas aspirações de felicidade se um sopro pode fazê-las desvanecerem-se? Há alguma coisa mais desesperadora do que esse momento da destruição absoluta? Afeições santas, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquirido, tudo aniquilado, tudo perdido. Qual a necessidade do esforço para se tornar melhor? Da repressão para conter as suas paixões? Fatigar-se para adornar o seu espírito? Se disso não se deve recolher nenhum fruto, sobretudo com esse pensamento de que amanhã, talvez, isso não nos servirá para nada? Se assim fosse, a sorte do homem não seria 100 vezes pior do que a do animal, porque o animal vive inteiramente no presente, na satisfação dos seus palpites materiais, sem aspiração quanto ao futuro. Uma secreta intuição nos diz que isso não é possível. Número 2. Pela crença no nada, o homem concentra fortemente todos os seus pensamentos sobre a vida presente. Não poderia, com efeito logicamente, preocupar-se com o futuro que ele não espera. Essa preocupação, exclusiva do presente, conduz naturalmente a pensar em si antes de tudo. É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo, e o incrédulo é coerente consigo mesmo quando chega a essa conclusão. Gozemos enquanto aqui estamos, gozemos o mais possível, porque depois de nós tudo estará terminado. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto isso durará. E a esta outra, também muito grave para a sociedade. Gozemos apesar de tudo, cada um por si. A felicidade neste mundo é do mais esperto. Se o respeito humano retém alguns, que freio podem ter aqueles que nada temem? Eles dizem que a lei humana não alcança senão os inábeis, por isso aplicam seu gênio nos meios a contornarem. Se há uma doutrina malsã e antissocial, seguramente é o do niilismo.
porque rompe os verdadeiros laços da solidariedade e da fraternidade nos fundamentos das relações sociais. Número 3. Suponhamos que por uma circunstância qualquer, todo o povo adquirisse a certeza de que em 8 dias, em 1 mês, em 1 ano, sequer ele será aniquilado, e nenhum indivíduo sobreviverá, que não restará marca nenhuma de si mesmo depois da morte. Que fará durante este tempo? Trabalhará pelo seu melhoramento ou pela sua instrução? Entregar-se-á ao trabalho para viver? Respeitará os direitos, os bens, as vidas dos seus semelhantes? Submeter-se-á às leis, a uma autoridade qualquer que seja, mesmo a mais legítima, a autoridade paterna? Terá para si um dever qualquer? Seguramente que não. Pois bem, o que não alcança-se em massa, a doutrina do niilismo realiza, cada dia isoladamente. Se as consequências disso não são tão desastrosas quanto poderiam ser, é primeiro porque, entre a maioria dos incrédulos, há mais de fanfarrice do que de verdadeira incredulidade, mais dúvida do que convicção, e porque tem mais medo do nada do que procuram aparentar. Título de espírito forte lisonjeia-lhes o amor próprio em segundo lugar, porque os incrédulos absolutos são uma ínfima minoria. Serem malgrado eles, ascendência da opinião contrária, são mantidos por uma força material. Mas se a incredulidade absoluta se tornar um dia a opinião da maioria, a sociedade estará em dissolução. É o que tem de programação da doutrina do niilismo. Há uma nota aqui, eu vou lê-la. Um jovem de 18 anos estava atacado por uma doença do coração, declarada incurável. A ciência havia dito, ele pode morrer em 8 dias, como em 2 anos, mas não passará disso. O jovem o sabia. Logo, deixa todo o estudo e se entrega aos excessos de todos os gêneros. Quando lhe ponderam quanto a vida de desordem era perigosa na sua posição, ele respondeu: que me importa se eu não tenho 2 anos, senão 2 anos para viver? De que me serviria fatigar meu espírito? Eu gozo do que me resta, eu quero me divertir até o fim. Eis a consequência lógica do niilismo. Se esse jovem fosse espírita, ele teria dito: a morte não destruirá senão meu corpo, que eu deixarei uma veste usada, mas meu espírito viverá para sempre. Eu serei em minha vida futura o que eu fiz de mim mesmo nesta, o que eu pude adquirir em qualidades morais, intelectuais, que não estará perdido. Por isso, será igualmente a aquisição para o meu adiantamento. Toda a imperfeição que se despojar é um passo a mais para a felicidade. Minha felicidade, ou minha perfeição, do que me despojar, é um passo a mais para... Ou minha infelicidade futuras dependem da utilidade, ou da inutilidade da minha existência presente. Pois do meu interesse, aproveitar o pouco tempo que me resta e evitar tudo que poderia diminuir as minhas forças. Qual dessas formas é mais preferível? Quaisquer que sejam as consequências, se o niilismo fosse uma verdade, seria preciso aceitá-lo, e não seriam nem sistemas contrários, nem o pensamento do mal que dele pudesse resultar, que poderiam fazer com que não o fosse. Ora, se não pode dissimular o que é ceticismo, se não se pode dissimular que o cepticismo, a dúvida, a indiferença, cada dia ganham terreno, malgrados os esforços da religião, isso é positivo. Se a religião é impotente quanto à incredulidade, é que lhe falta alguma coisa para combatê-la, de tal sorte que, se permanecer na mobilidade, em um tempo dado, ela estará infalivelmente ultrapassada. O que lhe falta neste século de positivismo, quando se quer compreender antes de crer, é a sensação das suas doutrinas pelos fatos positivos. É também a concordância de certas doutrinas com os dados positivos da ciência. Se ela diz branco e os fatos dizem negro, é preciso optar entre a evidência e a fé cega. Número 4. É esse estado de coisas que o espírito vem opor, um dia que há a invasão da incredulidade, não somente pelo raciocínio, não somente pela perspectiva de perigo que ele ocasiona, mas pelos fatos materiais, fazendo tocar o dedo e olhar a alma e a vida futura. Cada um é livre, sem dúvida, em sua crença, em crer em alguma coisa ou não crer em nada. Mas aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito das massas, da juventude sobretudo, a negação do futuro, apoiando-se na autoridade do seu saber ou no ascendente da sua posição, semeiam na sociedade os germes da perturbação e da dissolução e incorrem em uma grande responsabilidade. Número 5.
Há uma doutrina que nega ser materialista, porque admite a existência de um princípio inteligente fora da matéria, e a absorção do todo universal. Segundo essa doutrina, cada indivíduo assimila ao nascer uma parcela desse princípio, que constitui a sua alma e lhe dá a vida, a inteligência e o sentimento. Na morte, esta alma retorna ao foco comum e se perde no infinito, como uma gota d'água no oceano. Essa doutrina, sem dúvida, é um passo adiante sobre o materialismo puro, uma vez que admite alguma coisa ao passo que a outra não admite nada, mas as suas consequências são exatamente as mesmas. Que o homem seja mergulhado no nada ou no reservatório comum é a mesma coisa para ele. Se no primeiro caso ele é aniquilado, no segundo perde sua individualidade. É pois como se ele não existisse mais. As relações sociais não estarão menos inteiramente rompidas. O essencial para ele é a conservação do seu eu. Sem isso, o que lhe importa ser ou não ser? O essencial para ele é a conservação do seu eu. Sem isso, o que lhe importa ser ou não ser? O futuro para ele é sempre nulo. A vida presente é a única coisa que lhe interessa e preocupa. Do certo ponto de vista das suas consequências morais, do ponto de vista de suas consequências morais, essa doutrina é tão malsã, tão desesperadora, tão excitante do egoísmo quanto o materialismo propriamente dito. 6. Por outro lado, pode-se fazer aí a objeção do seguinte: todas as gotas d'água tiradas do oceano se assemelham e têm propriedades idênticas, como as partes de um todo, porque as almas são tiradas do grande oceano de inteligência universal e assemelham-se tão pouco? Porque as almas, se são tiradas do grande oceano de inteligência universal, assemelham-se tão pouco? Porque o gênio ao lado da estupidez? As mais sublimes virtudes ao lado dos vícios mais ignóbeis? A bondade, a doçura, a mansidão ao lado da maldade, da crueldade e da bárbare? Como as partes de um todo homogêneo podem ser tão diferentes das outras? Dir-se-á que é a educação que as modifica? Mas então, de onde vêm as qualidades inatas, as inteligências precoces, os instintos bons e maus, independentes de qualquer educação, e frequentemente tão pouco em harmonia com os meios onde eles se desenvolvem? A educação, sem nenhuma dúvida, modifica as qualidades intelectuais e morais da alma. Mas aqui se apresenta uma outra dificuldade. Quem dá à alma a educação para fazê-la progredir? De outras almas, pela sua origem comum, não devem ser mais avançadas. Por outro lado, a alma reentrando no todo universal de onde havia saído, depois de ter progredido durante a vida, aí leva um elemento mais perfeito, de onde se segue que tudo deve, com o tempo, encontrar-se profundamente, modificando e melhorando. Como ocorre que daí saiam incessantemente almas ignorantes e perversas? 7. Nessa doutrina, a fonte universal de inteligência que fornece às almas humanas é independente da divindade. Não é precisamente o panteísmo. O panteísmo, propriamente dito, dela difere considerando o princípio universal de vida e inteligência como constituindo divindade. Deus é ao mesmo tempo espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza compõem a divindade, da quais são as moléculas e os elementos constitutivos. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas. Cada indivíduo, sendo parte de um todo, ele mesmo é Deus. Nenhum ser superior e independente comanda o conjunto. O universo é uma imensa república, sem chefe, ou antes, onde cada um é chefe com poder absoluto. 8. A esse sistema podem se opor a numerosas objeções, cujas principais estão estas. A divindade, não podendo ser concebida sem o infinito das perfeições, pergunta-se: como um todo perfeito pode ser formado de partes tão imperfeitas, tendo necessidade de progredir? Verdade. Cada parte, estando sujeita à lei do progresso, disso resulta que Deus, ele mesmo, deve progredir. E se ele progride sem cessar, deve ter sido na origem dos tempos muito imperfeito. Como um ser imperfeito, formado de vontades e de ideias divergentes, pôde conceber as leis tão harmoniosas, tão admiráveis, de unidade, de sabedoria e de previdência que regem o universo? Se todas as almas, por porções da divindade,
Se todas as almas são porções da divindade, todas concorreram pelas leis da natureza. Como ocorre que elas murmurem sem cessar contra essas leis se são obra sua? Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira senão com a condição de satisfazer a razão e dar conta de todos os fatos que ela abraça. Se um fato vir dar-lhe uns desmentido, é que ela não está na verdade absoluta. 9. Do ponto de vista moral, as consequências são também bastante lógicas. É primeiro para as almas, como no sistema precedente, a absorção num todo a perda da individualidade. Se admite, segundo a opinião de alguns panteístas, que elas conservam sua individualidade, Deus não tem mais vontade única. É um composto de miríades e de vontades divergentes. Além disso, sendo cada alma parte integrante da divindade, deixa de ser dominada por um poder superior. Não incorre, por consequência, em nenhuma responsabilidade por seus atos bons ou maus. Não tem nenhum interesse em fazer o bem e pode o mal impunentemente, uma vez Senhora soberana, que é Senhora soberana. Além de que esses sistemas não satisfazem nem a razão e nem a aspiração do homem, se tropeçam, como se vê, com dificuldades insuperáveis, porque são impotentes de resolverem todas as questões e os fatos que eles suscitam. O homem tem, pois, três alternativas: o nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e depois da morte. É para essa última crença que nos conduz invencivelmente à lógica. É aquela também que foi o fundo de todas as religiões desde que o mundo existe. Se a lógica nos conduz à individualidade da alma, ela nos leva também a esta outra consequência, que a sorte de cada alma deve depender de suas qualidades pessoais, porque seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem e a do homem perverso estivessem no mesmo nível que a do sábio e a do homem de bem. Segundo a justiça, as almas devem ter a responsabilidade dos seus atos, mas, para que sejam responsáveis, é preciso que estejam livres para escolher entre o bem e o mal. Sem o livre-arbítrio, há fatalidade, e com a fatalidade não poderia haver responsabilidade. 11. Todas as religiões têm igualmente admitido o princípio da sorte, feliz ou infeliz das almas depois da morte, ou, dito de outro modo, das penas e dos gozos futuros que se resumem da doutrina do céu e do inferno, que sobre a natureza dessas penas e desses gozos, sobretudo, sobre as condições que possam merecer umas e outros, daí os pontos de fé contraditórios que deram nascimento aos diferentes cultos e os deveres particulares impostos por estes para honrar a Deus e por esse meio ganhar o céu e evitar o inferno. 12. Todas as religiões deveram, em sua origem, estar em relação com o grau de adiantamento moral e intelectual dos homens, muito materiais, ainda para compreenderem o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maioria dos deveres religiosos que nos cumprimentos de formas exteriores. Durante um tempo, essas formas bastaram à sua razão. Mais tarde, fazendo-se luz em seu espírito, sentem o vazio que as formas deixam atrás de si, e se a religião não os satisfaz, abandonam-se a religião e tornam-se filósofos. 13. Se a religião apropriada, a princípio, aos acontecimentos limitados dos homens, houvesse sempre seguido o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque está na natureza do homem ter a necessidade de crer, e ele crerá se der um alinhamento espiritual em harmonia com as suas necessidades intelectuais. Ele quer saber de onde veio e para onde vai. Se lhes mostra um objetivo que não responde às suas aspirações e nem à ideia de que ele faz de Deus, nem aos dados positivos que lhes fornece a ciência, nem positivos que lhes fornece a ciência, além disso, se lhe se impõe a atingir as condições que sua razão lhe demonstre, a utilidade, ele repele o todo. O materialismo e o panteísmo lhe parecem mais racionais, porque neles discute-se e raciocina. Raciocina-se falso, é verdade, mas ele gosta ainda mais de raciocinar em falso do que raciocinar em falso do que não raciocinar de tudo. Mas que se lhe apresente um futuro em condições lógicas, dignas, em todo ponto de grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus, ele abandonará o materialismo, o panteísmo, dos quais se sente vazio em seu foro íntimo e que não havia aceito senão por falta de coisa melhor. O espiritismo dá mais, porque acolhe com solicitude
todos aqueles atormentados pela incerteza dolorosa da dúvida e que não encontram nem nas crenças nem nas filosofias vulgares o que procuram e têm para si a lógica de raciocínio e a razão dos fatos. E é por isso que o combatem inutilmente. 14. O homem tem instintivamente a crença no futuro, mas não tendo até hoje nenhuma base certa para defini-lo, sua imaginação produziu sistemas que conduziram à diversidade nas crenças. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo uma obra de imaginação mais ou menos engenhosamente concebida, mas o resultado da observação de fatos materiais que se desenrolam hoje sobre os nossos olhos, unirá, como já faz agora, as opiniões divergentes ou superficiais e conduzirá pouco a pouco, pela força das coisas, a unidade na crença sobre esse ponto, a crença que não estará mais baseada sobre uma hipótese, mas sobre uma certeza. A unificação feita no concerne à sorte futura das almas será o primeiro ponto de aproximação entre os diferentes cultos, um passo imenso para a tolerância religiosa, primeiro, e mais tarde, para a fusão. Capítulo 2. O temor da morte. Causas do temor da morte e por que os espíritas não temem a morte. Causas do temor da morte. Eu li o primeiro parágrafo aqui, contando os parágrafos, eu não vou ler assim não, eu vou mudar. O homem, qualquer que seja o grau de escala a que pertença, desde o estado de selvageria, tem um sentimento inato do futuro. Sua intuição lhe diz que a morte não é a última palavra da existência e que aqueles que choramos não estão perdidos para sempre. A crença no futuro é intuitiva e infinitamente mais geral do que a do nada. Como ocorre, pois que entre os que creem na mortalidade da alma, encontra-se ainda tanto apego às coisas da terra e um tão grande temor da morte? O temor da morte é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Ele é necessário enquanto o homem não estiver bastante esclarecido sobre as suas condições da vida futura, como contrapeso ao arrebatamento, que sem esse freio levá-lo a deixar prematuramente a vida terrestre e negligenciar o trabalho nesse mundo, que deve servir o seu próprio adiantamento. É por isso que entre os povos primitivos, o futuro não era senão uma vaga intuição, mais tarde uma esperança e mais tarde, enfim, uma certeza, mas ainda contrabalançada com secreto apego à vida corporal. À medida que o homem compreende melhor a vida futura, o medo da morte diminui, mas ao mesmo tempo, compreendendo melhor a sua missão na Terra, ele espera seu fim com mais calma, resignação e sem medo. A certeza da vida futura imprime outro curso às suas ideias, um outro objetivo aos seus trabalhos. Antes de ter essa certeza, ele não trabalha senão para a vida atual. Com essa certeza, trabalha tendo em vista o futuro sem negligenciar o presente, porque sabe que o seu futuro depende da direção mais ou menos boa que dê ao presente. A certeza de encontrar seus amigos depois da morte, de continuar as relações que não teve sobre a terra, de não perder fruto de nenhum trabalho, de crescer sem cessar uma inteligência em perfeição, dá-lhe paciência de esperar e a coragem de suportar as fadigas momentâneas da vida terrestre. A solidariedade que ele vê estabelecer entre os mortos e os vivos faz-lhe compreender aquela que deve existir entre os vivos. A fraternidade, desde então, tem sua razão de ser e a caridade um objetivo no presente e no futuro. Para se livrar dos temores da morte, é preciso poder encará-la sobre o seu verdadeiro ponto de vista, quer dizer, penetrar pelo pensamento no mundo espiritual e dele fazer uma ideia tão exata quanto possível, que denota no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa aptidão para se desligar da matéria. Entre os que não estão suficientemente avançados, a vida material ainda domina sobre a vida espiritual. O homem, apegando-se ao exterior, não vê a vida senão no corpo, ao passo que a vida real ainda está na alma. Estando o corpo privado de vida, aos seus olhos tudo está perdido, e ele se desespera. Se em algum lugar de concentrar seu pensamento sobre a veste exterior, ele o dirigisse para a sua própria fonte da vida, para a alma, que é um ser real sobrevivente a tudo, lamentaria menos o corpo, fonte de tantas misérias e dores, mas para isso é preciso uma força que o espírito não adquire senão com a maturidade. O temor da morte prende-se, pois a insuficiência de noções sobre a vida futura, mas
pois há insuficiência de noções sobre a vida futura, mas denota a necessidade de viver e o medo de que a destruição do corpo seja o fim de tudo. Ele é assim provocado pelo secreto desejo da sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. O temor enfraquece à medida que a certeza se forma. Ele desaparece quando a certeza se completa. Eis o lado providencial da questão. Foi sábio em não ofuscar o homem, cuja razão não estava ainda bastante forte para suportar a perspectiva muito positiva e muito sedutora de um futuro, que o faria negligenciar o presente, necessário ao seu adiantamento material e intelectual. Esse estado de coisas é mantido e prolongado por causas puramente humanas, que desaparecerão com o progresso. A primeira é o aspecto sobre o qual é apresentada a vida futura, aspecto que poderia bastar às inteligências pouco avançadas, mas que não poderia satisfazer as exigências das razões dos homens que refletem. Então, se nos representam como verdades absolutas, princípios contraditos pela lógica e pelos dados positivos da ciência, é porque não são verdades. Daí, entre alguns, a incredulidade entre um grande número e uma crença misturada com dúvidas. A vida futura é para eles uma ideia vaga, uma probabilidade antes que uma certeza absoluta. Creem nela, gostariam que assim fosse, mas apesar disso exclamam, se todavia assim não for. O presente é positivo, ocupemo-nos dele primeiro, o futuro virá por acréscimo. Aliás, dizem ainda em definitivo, o que é a alma? É um ponto, um átomo, uma centelha ou uma chama? Como se sente? Como vê? Como percebe? A alma para eles não é uma realidade efetiva, é uma abstração. Os seres que não lhes são caros, reduzidos ao estado de átomos em seu pensamento, estão, por assim dizer, perdidos para eles, e não têm aos seus olhos as qualidades que os fizeram amá-los. Não compreendem nem o amor de uma centelha, nem aquele que se pode ter por ela, e eles mesmos ficam mediocremente satisfeitos de serem transformados em mônadas. Daí o retorno ao positivismo da vida terrestre, que tem alguma coisa de substancial. O número daqueles que estão dominados por esses pensamentos é considerável. Outra razão que prende as coisas da terra àqueles mesmos que creem o mais firmemente na vida futura, liga-se à impressão que conservam do ensinamento que lhes é dado desde a infância. O quadro que dela faz a religião, é preciso convir, não é nem muito sedutor nem muito consolador. De um lado, veem-se aí contorções dos condenados a penas eternas que espiam, nas torturas e nas chamas sem fim, seus erros de um momento, para que os séculos que sucedem aos séculos sem esperança de alívio ou piedade, e o que é mais implacável ainda, para quem o arrependimento não tem eficácia. De outro lado, as almas lânguidas e sofredoras do purgatório, esperando a sua libertação na boa vontade dos vivos, que oram ou façam orar por elas, e não dos seus esforços para progredirem. Essas duas categorias compõem a imensa maioria da população do outro mundo. Acima desse plano, o muito restrito dos eleitos gozando durante a eternidade de uma beatitude contemplativa. Essa eterna inutilidade, preferível sem dúvida ao nada, não lhes é menos que uma fastidiosa monotonia. Também se vêem nas pinturas que retratam os bem-aventurados, figuras angélicas, mas que respiram antes do tédio do que a verdadeira felicidade. Este estado não satisfaz nem as aspirações nem a ideia instintiva do progresso, única que se parece compatível com a felicidade absoluta. Mal pode conceber que o selvagem ignorante, de senso moral obtuso, pelo único fato de ter recebido o batismo que seja do mesmo nível daquele que chegou ao mais alto grau da ciência e da moralidade prática, depois de longos anos de trabalho, é ainda menos concebível que a criança morta em tenra idade, antes de ter a consciência de si mesma e de seus atos, goze dos mesmos privilégios, pelo único fato de uma cerimônia na qual a sua vontade não tem nenhuma parte. Esses pensamentos não deixam de agitar o mais fervoroso, por pouco que reflitam. O trabalho progressivo que se cumpre na terra, não sendo nada
na felicidade futura, a facilidade com a qual eles creem em adquirir essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores, a possibilidade mesma de compará-la ao preço do dinheiro, sem reforma séria do caráter e dos hábitos, deixam aos gozos do mundo todo o seu valor. Mais de um crente se diz em seu foro íntimo que o seu futuro está assegurado pelo cumprimento de certas fórmulas ou por dons póstumos que não privam de nada, seria supérfluo impor sacrifícios ou qualquer constrangimento em proveito ou de outro que se pode chegar à salvação do trabalho cada um por si. Seguramente, tal não é o pensamento de todos, porque há grandes e belas exceções, mas não se pode dissimular que esta não seja mais numerosa, sobretudo das massas pouco esclarecidas, e que a ideia que se faz das condições para ser feliz no outro mundo, e não mantém o apego aos bens deste, por consequência, o egoísmo. Acrescentemos a isso que tudo, nos hábitos, concorre para fazer lamentar a vida terrestre e temer a passagem da terra para o céu. A morte não é secada senão de cerimônias lúgubres, que aterrorizam mais do que provocam esperança. Se presente a morte é sempre sobre o aspecto repulsivo e jamais como um sono de transição, todos esses emblemas lembram a destruição do corpo e mostram-no horrendo e descarnado. Nenhum simboliza a alma se livrando radiosa dos seus laços terrestres. A partida para este mundo mais feliz não é acompanhada senão de lamentações dos sobreviventes, como se acontecesse a maior infelicidade àqueles que se vão. Se lhes diz um eterno adeus, como se jamais devesse revê-los. Os que se lamenta por eles são os gozos deste mundo, como se não devessem encontrá-los maiores. Que infelicidade, disse, em morrer, quando se está jovem, rico, feliz e que se tem diante de si um futuro brilhante. A ideia de que uma situação mais feliz aflora com dificuldade no pensamento porque não tem aí raízes. Tudo concorre, pois para inspirar o frio da morte, em lugar de fazer nascer a esperança, o homem terá longo tempo, sem dúvida, para se desfazer de seus preconceitos, mas isso chegará à medida em que sua fé se afirme, que se faça uma ideia mais sadia da vida espiritual. A crença vulgar coloca, por outro lado, as almas em regiões acessíveis com dificuldade, ao pensamento onde elas se tornam, de alguma forma, estranhas aos sobreviventes. A própria igreja coloca entre elas e estes últimos uma barreira intransponível. Ela declara que toda relação está rompida, toda comunicação é impossível. Se estão no inferno e a esperança de revê-las está sempre perdida, a menos que para lá se vá por si mesmo. Se estão entre os eleitos, estão completamente absorvidas pela beatitude contemplativa. Tudo isso coloca entre os mortos e os vivos uma tal distância que se considera a separação como eterna. Por isso, se prefere ainda ver junto de si, sofrendo a terra, os seres que se ama, a vê-los partir mesmo que para o céu. Aliás, a alma que está no céu é realmente feliz em ver, por exemplo, seu filho, seu pai, sua mãe ou seus amigos arderem eternamente? Por que os espíritas não temem a morte? A doutrina espírita muda inteiramente a maneira de se encarar o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. Os estados das almas, depois da morte, não é mais um sistema, mas um resultado da observação. O véu foi levantado, o mundo espiritual nos aparece em toda a sua realidade prática. Não são os homens que descobrem pelo esforço uma concepção engenhosa, mas os próprios habitantes desse mundo que vos vêm descrever a sua situação. Nós vemos aí, em todos os degraus da escala espiritual, em todas as fases da felicidade e de infelicidade, assistindo todas as peripécias da vida além túmulo. Aí está, para os espíritas, a causa da calma a qual encaram a morte, da serenidade dos seus últimos instantes na terra. O que os sustenta não é somente a esperança e a certeza. Sabem que a vida futura não é senão a continuação da vida, presente em melhores condições, e a esperam com a mesma confiança que esperam o nascer do sol, depois de uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança estão nos fatos dos quais são testemunhas e no acordo desses fatos com a lógica, a justiça, a bondade de Deus e as aspirações íntimas do homem. Para os espíritas, a alma não é mais uma abstração. Tem um corpo etéreo que faz dela um ser definido que o pensamento abarca e concebe. Já é muito para fixar as ideias sobre a individualidade. Suas aptidões e as suas
percepções. A lembrança daqueles que nos são caros repousa sobre alguma coisa de real. Não são representados mais como chamas fugídias que não lembram de nada ao pensamento, mas sobre uma forma como chamas como uma forma concreta que nos mostram melhores como estes seres vivos. Depois, em lugar de estarem perdidos nas profundezas do espaço, eles estão ao nosso redor. O mundo corporal e o mundo espiritual estão em perpétuas relações e se assistem mutuamente. No mundo espiritual, não sendo mais permitida a dúvida sobre o futuro, o temor da morte não tem mais razão de ser. Encara-se a sua chegada a sangue frio como uma libertação, como a porta da vida, e não como a porta do nada. Capítulo 3. O céu. A palavra céu se diz em geral do espaço indefinido que circunda a Terra, e mais particularmente da parte que está acima do nosso horizonte. Ela vem do latim coelum, formado do grego coelos, oco, côncavo, porque o céu parece aos olhos como uma imensa concavidade. Os antigos acreditavam na existência de vários céus superpostos, compostos de matéria sólida transparente, formando esferas concêntricas das quais a Terra era o centro. Essas esferas giram ao redor da Terra e arrastavam consigo os astros que se encontrassem em seu circuito. Essa ideia se prendia à suficiência de conhecimentos astronômicos. Foi de todas as teogonias que fizeram dos céus assim escalonados. Aqui. Assim escalonados os diversos graus de beatitude. O último era a morada suprema da felicidade. Segundo a opinião mais comum, haviam 7 deles. Os muçulmanos admitem 9, em cada um dos quais aumenta a felicidade dos crentes. O astrônomo Ptolomeu contou 11, dos quais o último era chamado Empírio, por causa da ofuscante luz que aí reina. E aí, hoje, o nome de poético dado ao lugar da glória eterna. A teologia cristã conhece 3 céus. O primeiro é o da região do ar e das nuvens, o segundo é o espaço onde se movem os astros, o terceiro, além da região dos astros, é a morada mais alta, a região dos eleitos que contemplam a Deus face a face. É de acordo com essa crença que diz que São Paulo foi elevado ao 3º céu. As diferentes doutrinas concernentes à morada dos bem-aventurados repousam todas sobre o duplo erro de que a Terra é o centro do universo e que a região dos astros é limitada. É para além desse limite imaginário que todos colocaram essa região afortunada é morada de Todo-Poderoso. Singular anomalia que coloca o autor de todas as coisas, aquele que governa todas nos confins da criação, em lugar do centro onde a irradiação de seu pensamento pudesse entender a todos. A ciência, com a inexorável lógica dos fatos e da observação, levou a sua luz até a profundeza do espaço e mostrou a nulidade dessas teorias. A Terra não é mais o eixo do universo, mas um dos menores astros rolando na imensidade. O próprio Sol é senão o centro de um turbilhão planetário. As estrelas são inumeráveis sóis ao redor das quais circulam mundos inumeráveis, separados por distância dificilmente acessíveis ao pensamento, embora nos pareçam se tocarem. Nesse conjunto, regido por leis eternas reveladoras da sabedoria e do poder do Criador, a Terra não aparece senão como um ponto imperceptível e um dos menos favorecidos para a habitabilidade. Desde então, pergunta-se por que Deus teria feito dela a única sede da vida e aí teria relegado suas criaturas prediletas. Tudo, ao contrário, anuncia que a vida está por toda parte, que a humanidade é infinita ao universo. A ciência nos revelando mundos semelhantes da Terra, Deus não poderia tê-lo criado sem objetivo, devê-los povoados seres capazes de governá-lo. As ideias do homem estão em razão do saber que ele, como todas as outras
em razão do que ele sabe. Como todas as descobertas importantes, a da constituição dos mundos deveria dar-lhes outro curso. Sobre o império desses novos conhecimentos, as crenças se modificaram, o céu foi deslocado, a região das estrelas, sendo sem limites, não pode mais servir para ele. Onde está? Diante dessa pergunta, todas as religiões permanecem mudas. O Espiritismo veio resolvê-la, demonstrando a verdadeira destinação do homem. A natureza deste último e os atributos de Deus sendo tomados por ponto de partida, chega-se a uma conclusão. Quer dizer que, partindo do conhecimento, chega-se ao desconhecido por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que o Espiritismo faculta. O homem é composto do corpo e do espírito. O espírito é o ser principal, o ser da razão, o ser inteligente, o corpo envoltório, o material que reveste temporariamente o espírito para o cumprimento da sua missão na terra e a execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. O corpo, usando, destrói, o espírito sobrevive à sua destruição. Sem o espírito, o corpo não é, senão inerte, e como um instrumento privado que o braço que o faz agir sem o corpo. O espírito é tudo, a vida e a inteligência. Deixando o corpo, ele reentra no mundo espiritual, de onde saiu para se encarnar. Após no mundo corporal, o composto de espíritos encarnados, e no mundo espiritual de espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, pelo próprio fato do seu inventório material, estão ligados à Terra ou a um globo qualquer. O mundo espiritual está por toda parte, ao nosso redor e no espaço, e nenhum limite está assimilado. Em razão da natureza fluídica do seu envoltório, os seres que o compõem, em lugar de se arrastarem penosamente sobre o solo, vencem distâncias com rapidez do pensamento. A morte do corpo é a ruptura dos laços que os mantém cativos. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com aptidão de tudo, adquirir e progredir, em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, por consequente, novos gostos desconhecidos aos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem que os espíritos atrasados não podem nem ver, nem ouvir, nem sentir, nem compreender. A felicidade está em razão do progresso alcançado, de sorte que de dois espíritos um não pode ser tão feliz como o outro, unicamente porque não é tão avançado intelectualmente e moralmente, sem que tenham necessidade de estarem cada um em um lugar distinto. Embora, estando um ao lado do outro, um pode estar nas trevas enquanto tudo é resplandecente ao redor do outro, absolutamente como para um cego e um vidente que se dão as mãos. Um percebe a luz que não faz nenhuma impressão sobre o seu vizinho. A felicidade dos espíritos, sendo inerente às qualidades que possuem, eles a aurem em toda parte e a encontram na superfície da terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Uma comparação vulgar fará compreender melhor essa situação. Se em um concerto dois homens se encontram, um com músico de ouvido experimentado, outro sem conhecimento da música e com sentido de audição pouco delicado, o primeiro experimenta uma sensação de felicidade, enquanto o segundo permanece insensível, porque um compreende e percebe o que não causa nenhuma impressão sobre o outro. Assim ocorre com todos os gozos dos espíritos, que estão em razão da sua aptidão em senti-los. O mundo espiritual tem por toda parte esplendores, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, ainda submetidos à influência da matéria, nada entrevêm, e que não são acessíveis senão aos espíritos depurados. O progresso entre os espíritos é o fruto do seu próprio trabalho, mas como são livres, trabalham para o seu adiantamento, mais ou menos de atividade ou de negligência, segundo a sua vontade. Assim, eles apressam ou retardam o seu progresso e, por consequência, sua felicidade, ao passo que uns avançam rapidamente, outros estacionam longos séculos nas faixas inferiores. São, pois, os próprios artífices da sua situação. Feliz ou infeliz, segundo as palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Todo espírito que permanece em atraso não pode disso culpar senão a si mesmo. Do mesmo modo que aquele que avança em todo mérito, a felicidade que conquistou não tem preço aos seus olhos. A felicidade suprema não é o quinhão, senão dos espíritos perfeitos, de outro modo dito, dos puros espíritos. Eles não alcançam, senão depois de terem progredido em inteligência e moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham lado a lado. E o que o espírito não faz em um tempo, ele o fará em outro, de maneira que os dois progressos acabam por atingirem o mesmo nível. É a razão pela qual
Se vêem frequentemente os homens inteligentes e instruídos pouco avançados moralmente e vice-versa. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual, pela atividade, está obrigado a desdobrar do trabalho. Ao progresso moral, pela necessidade que os homens têm uns dos outros, ao progresso moral pelas necessidades que os homens têm uns dos outros. A vida social é a pedra de toque das boas e más qualidades. A bondade, maldade, doçura, violência, benevolência, caridade, egoísmo, avareza, orgulho, humildade, sinceridade, franqueza, lealdade, má-fé e a hipocrisia. Em uma palavra, tudo o que constitui ao homem ou o homem perverso tem por móvel, objetivo ou por estímulo das relações de homem com seus semelhantes. Para o homem que vivesse sozinho, não haveria nem vícios e nem virtudes. Se pelo isolamento ele se preserva do mal, anula o bem. Uma só existência corporal é manifestamente suficiente para que o espírito possa adquirir tudo o que lhe falta, e em bem se desfazer de tudo que há de mal em si. O selvagem, por exemplo, poderia em uma só encarnação alcançar o nível moral e intelectual do europeu mais avançado? Isso é materialmente impossível. Deve, pois, permanecer eternamente na ignorância e no barbárie, privado dos gostos que só o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar? O simples bom senso repele uma tal suposição que seria ao mesmo tempo a negação da justiça e da bondade de Deus e da lei progressiva da natureza. Por isso, Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito do homem tantas experiências quantas sejam necessárias para atingir o objetivo que é a perfeição. Em cada nova existência, o espírito leva o que o adquiriu, nas precedentes em aptidões e conhecimentos intuitivos ou inteligência e moralidade. Cada existência é, assim, um passo adiante no caminho do progresso. A encarnação é inerente na inferioridade dos espíritos. Ela não é mais necessária àqueles que lhe ultrapassaram o limite e progridem no estado espiritual nas existências corporais de mundos superiores, que não têm nada de mais na materialidade terrestre. Das partes destes, ela é voluntária, tendo em vista exercer sobre os encarnados uma ação mais direta para o cumprimento da missão da qual são encarregados juntos deles. Aceitam suas vicissitudes e os sofrimentos por devotamento. No intervalo das existências corporais, o espírito entra por um tempo mais ou menos longo no mundo espiritual, onde ele é feliz ou infeliz, segundo o bem ou mal que tenha feito. O estado espiritual é o estado normal do espírito, uma vez que esse deve ser o seu estado definitivo, e o corpo espiritual não morre. O estado corporal não é senão transitório e passageiro. É no estado espiritual, sobretudo, que recolhe os frutos do progresso realizado pelo seu trabalho na encarnação. E é então também que se prepara para as novas lutas e toma resoluções que se procurará pôr em prática no seu retorno à humanidade. O espírito progride igualmente em erraticidade, e ali aure conhecimentos especiais que não poderia adquirir sobre a terra. Suas ideias se modificam. O estado corporal e o estado espiritual são para ele fonte de dois gêneros de progresso, solidários um com o outro. Por isso, passa alternativamente por esses dois modos de existência. A reencarnação pode ocorrer na Terra ou em outros mundos. Entre os mundos, há os mais avançados uns dos que os outros, onde a existência cumpre em condições menos penosas do que a Terra, física e moralmente, mas onde não são admitidos, senão espíritos chegados a um grau de perfeição em relação ao estado desses mundos. A vida nos mundos superiores já é uma recompensa, porque aí está preservado dos males, das vicissitudes das quais é alvo neste mundo. Os corpos menos materiais, quase fluídicos, não estão sujeitos nem às doenças, nem às enfermidades e nem às mesmas necessidades. Os maus espíritos, estando dele excluídos, os homens nele vivem em paz, sem outro cuidado que o seu adiantamento que o do seu adiantamento pelo trabalho da inteligência. Neles reina a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo, a verdadeira igualdade, porque não há orgulho, a verdadeira liberdade, porque não há desordem a reprimir, nem ambiciosos procurando reprimir o fraco. Comparados à Terra, esses mundos são verdadeiros paraísos. São as etapas do caminho do progresso que conduz ao estado definitivo. Sendo a Terra um mundo inferior destinado à depuração dos espíritos imperfeitos, essa é a razão pela qual o mal nela domina, até que praza a Deus dela fazer a morada dos espíritos mais avançados. É assim
que o espírito, progredindo gradualmente à medida que se desenvolve, chega ao apogeu da felicidade. Mas antes de ter atingido o ponto culminante da perfeição, goza ele antes de uma felicidade relativa do seu adiantamento. Como a criança experimenta as alegrias da primeira idade, mais tarde as da juventude, finalmente as mais sólidas da idade madura. A felicidade dos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, que seria, como frequentemente se tem dito, uma eterna e fatidiosa inutilidade. A vida espiritual em todos os graus é, ao contrário, uma constante atividade, mas uma atividade isenta de fadigas. Ao contrário, a felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação que nenhuma linguagem humana saberia descrever, que a mais fecunda imaginação não poderia conceber, no conhecimento e na penetração de todas as coisas, na ausência de toda pena física e moral, em uma satisfação íntima, uma serenidade da alma que nada altera, o amor puro que une todos os seres por consequência da ausência de toda ofensa pelo contato dos maus, e acima de tudo, na visão de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. Ela está também nas funções das quais está feliz por ser encarregado. Os puros espíritos são os messias ou mensageiros de Deus para a transmissão e execução das suas vontades. Cumprem as grandes missões, presidem as formações dos mundos e a harmonia geral do universo. Encargo glorioso ao qual não se chega senão pela perfeição. Os de ordem mais elevada são os únicos que estão nos segredos de Deus, inspirando-se de seu pensamento, de que são representantes diretos. As atribuições dos espíritos não são proporcionais ao seu adiantamento, às luzes que possuem, às suas capacidades e à sua experiência, ao grau de confiança que conspiram ao soberano. Mestre, aí nada de privilégio, nada de favores, que não são o preço do mérito. Tudo é medido ao peso da estrita justiça. As missões mais importantes não são confiadas senão àqueles que Deus sabe apropriados a cumpri-las, e incapazes de nelas falirem ou de comprometê-las. Entretanto, sobre o próprio olhar de Deus, os mais dignos compõem o Conselho Supremo, aos chefes superiores e atribuída a direção de turbilhões planetários. A outros é conferida a dos mundos especiais. Vem em seguida, na ordem do adiantamento, a subordinação hierárquica, as atribuições mais restritas daqueles que são prepostos na marcha dos povos, na proteção das famílias e dos indivíduos, no impulso a cada ramo do progresso, nas diversas operações da natureza, até nos mais ínfimos detalhes da criação. Nesse vasto e harmonioso conjunto, há ocupações para todas as capacidades, todas as aptidões, todas as boas vontades, ocupações aceitas com alegria, solicitadas com ardor, porque são um meio de adiantamento para os espíritos que aspiram se elevarem. Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há as de todos os graus de importância, distribuídas aos espíritos de todas as ordens, de onde se pode dizer que cada encarnado tem a sua, quer dizer, deveres cumprir para o bem de seus semelhantes, desde o pai de família que incumbe o cuidado de progredirem seus filhos até o homem de gênio que lança na sociedade novos elementos de progresso. Essas missões secundárias, que frequentemente se encontram fraquezas, prevaricações e renúncia, mas que não prejudicam senão o indivíduo e não o conjunto. Todas as inteligências concorrem, pois, à obra geral, qualquer grau que tenham chegado, e cada uma na medida de suas forças. Umas no estado de encarnação, outras no estado de espírito. Por toda a parte, a atividade desde a base do alto à escalada, instruindo-se, prestando-se um mútuo apoio, estendendo-se as mãos para atingirem o grau supremo. Assim, se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corporal, ou seja, entre os homens e os espíritos, entre os espíritos livres e os cativos. Assim, se perpetuam e consolidam pela depuração e pela continuidade das relações as simpatias verdadeiras, as afeições santas. Por toda parte, pois a vida e o movimento, não há nenhum canto do infinito que não seja povoado, uma região que não seja incessantemente percorrida por inumeráveis legiões de seres radiosos, invisíveis para os sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja visão arrebata a admiração das almas e libertas da matéria. Por toda parte, enfim, há uma felicidade relativa para todos os progressos, para todos os deveres cumpridos. Cada um carrega em si mesmo os elementos da sua felicidade, em razão de categoria que o coloca no seu grau de adiantamento. A felicidade prende-se àqueles
com as qualidades próprias dos indivíduos e não ao estado material do meio em que se encontrem. Assim é, pois, em toda parte onde haja espíritos capazes de serem felizes. Nenhum lugar circunscrito lhe está assinalado no universo. Em qualquer lugar que se encontrem os puros espíritos, podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda parte. Entretanto, a felicidade não é pessoal. Se apenas a possuísse em si mesmo, se não pudesse repartir com os outros, seria egoísta e triste. Por isso, está na comunhão de pensamentos que une os seres simpáticos. Os espíritos felizes atraídos uns para os outros pela semelhança de ideias, de gostos, de sentimentos, formam vastos grupos ou famílias homogêneas, nos seios das quais cada individualidade irradia suas próprias qualidades e se penetra nos eflúvios serenos e benfazejos que emanam do conjunto, cujos membros, ora se dispersam para se ocuparem das suas missões, ora se reúnem em um ponto qualquer do espaço para se darem a conhecer o resultado dos seus trabalhos, ora se ajuntam ao redor de um espírito de uma ordem mais elevada para receberem seus conselhos e suas instruções. Embora os espíritos estejam por toda parte, os mundos de preferência são a sede onde eles se reúnem, de preferência em razão à analogia que existe entre eles e aqueles que os habitam. Ao redor dos mundos avançados, afluem os espíritos superiores. Ao redor dos mundos atrasados, pululam os espíritos inferiores. Aliás, dos mundos avançados afluem os espíritos superiores e ao redor dos mundos atrasados pululam os inferiores. A Terra é ainda um desses últimos. Cada globo tem, pois, de alguma forma, sua população própria. Em espíritos encarnados e desencarnados, que se alimentam em maior parte pela encarnação e pela desencarnação dos mesmos espíritos. Essa população é mais estável nos mundos inferiores, onde os espíritos são mais apegados a matérias e mais flutuante nos mundos superiores. Mas dos mundos, focos de luz e de felicidade, os espíritos se deslocam para mundos inferiores para semearem aí os germes do progresso, levarem a consolação e a esperança e erguerem os ânimos abatidos das provas da vida. E por vezes aí, encarnaram para cumprirem a missão com mais eficácia. Nessa imensidade sem limites, onde está, pois, o céu? Está por toda parte. Nada o cerca, nem lhe serve de limites. Nos mundos felizes são as últimas estações que a ele conduzem. As virtudes que franqueiam o caminho, os vícios que lhe interditam o acesso. Ao lado deste quadro grandioso que o povoa de todos os cantos do universo e que dá a todos os objetos da criação uma finalidade e uma razão de ser, quanto é a pequena mesquinha da doutrina que circunscreve a humanidade num imperceptível ponto de espaço que não-la mostra, começando em um instante para acabar igualmente um dia com o mundo que a carrega, não abarcando assim senão um minuto na eternidade. Quanto é a triste, fria e glacial, quando nos mostra o resto do universo, antes, durante e depois da humanidade terrestre, sem vida, sem movimento, com um imenso deserto mergulhado no silêncio. Quanto é desesperadora pela pintura, ao passo que a maioria das criaturas está condenada ao sofrimento sem fim. Quanto é dolorosa para os corações que amam pela barreira que coloca entre os mortos e os vivos. As almas felizes, disse, não pensam senão sua felicidade. As que são infelizes em suas dores. É de admirar que o egoísmo reine sobre a terra quando se mostra no céu? Quanto, então, é a estreita ideia que ela dá da grandeza, do poder da bondade de Deus? Quanto é sublime, ao contrário, ao que lhe dá o Espiritismo. Quanto a sua doutrina engrandece as ideias e alarga o pensamento. Mas quem diz que ela é verdadeira? A razão primeiro, a revelação em seguida, depois a sua concordância com o progresso da ciência. Entre duas doutrinas, das quais uma diminui e outra estende os atributos de Deus, das quais uma está em desacordo e a outra em harmonia com o progresso, das quais uma permanece na retaguarda e a outra caminha adiante. O bom senso nos diz de qual lado está a verdade, que na presença das duas, cada um em seu foro inferior, interrogue as suas aspirações e uma voz íntima lhe responderá. As aspirações são a voz de Deus que não pode enganar os homens. Mas então, por que Deus desde o princípio não lhes revelou toda a verdade? Pela mesma razão que não se ensina à infância o que se ensina à idade madura. A revelação restrita era suficiente durante um certo período da humanidade. Deus a proporciona as forças do Espírito. Aqueles que recebem hoje uma revelação mais completa são os mesmos espíritos que já receberam uma parcela em outros tempos, mas que depois cresceram em inteligência.
Antes que a ciência tivesse revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel e a formação da Terra, teriam compreendido a imensidade do espaço, a pluralidade dos mundos? Antes que a geologia tivesse provado a formação da Terra, poderiam desalojar o inferno do seu seio e compreender o sentido alegórico dos 6 dias da criação? Antes que a astronomia tivesse descoberto as leis que regem o universo, poderiam compreender que não há nem alto nem baixo no espaço e que o céu não está acima das nuvens nem limitado pelas estrelas? Antes do progresso da ciência psicológica, poderiam se identificar com a vida espiritual? Para conceber depois da morte uma vida feliz ou infeliz, de outra maneira que em lugar circunscrito e sob forma material? Não compreendo mais pelo sentido de que o pensamento pelo pensamento. O universo era muito vasto para o seu cérebro. Seria preciso reduzi-lo a proporções menos extensas para colocá-lo ao seu ponto de vista, salvo para ampliá-lo mais tarde. Uma revelação parcial tinha sua utilidade. Era sábia, então é insuficiente hoje. O erro está naqueles que, não levando em conta o progresso das ideias, creem poder governar os homens maduros com as andadeiras de infância. Ver o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3.